Você sabe o que que é autoconhecimento? Identidade? Você se conhece? Sabe qual é o sentido da vida para você? O seu propósito? Enfim, são muitas perguntas, mas não sou eu que vou responder. Eu, na verdade, estou recebendo aqui a minha convidada de hoje, que é uma querida da minha lista de queridas, eu sempre falo. Ela que está comigo, Gláucia Sampaio Rezende, psicóloga e mentora de mulheres. Tudo bom, Gláucia? Como é que Tudo você bem, está? Débora? Tô ótima, muito feliz por estar aqui, por podermos ter essa conversa tão essencial na nossa vida. E um Exato. assunto que nós falamos tanto, mas muitas vezes nós não temos a percepção real do que é, do que realmente se trata, né? Então, como você falou, o que é identidade? Eu trago muito isso, né, quando eu falo com as pessoas sobre quem elas são, sobre quem nós somos, sobre a nossa história, e gosto muito do tema identidade, porque eu acredito que sem isso nós não conseguimos evoluir na nossa vida, sem esse Uhum. conhecimento. Mas é um tema que, se eu perguntar para alguém o que é identidade ou quem você é fácil para você responder? Se eu te perguntar quem você é, será que é tão fácil responder como a gente pensa? Exato. Né? Eu tenho muito isso no consultório, faço muito essa pergunta sobre quem a pessoa é quando ela chega lá. E muitas vezes ela me responde uma função que ela tem no trabalho, então ela responde sobre algo que ela alcançou na vida, ou sobre a função de mãe, de pai, mas e quem ela é como pessoa? O que constitui tudo isso? E eu gosto demais de trazer um exemplo que eu Uhum. acho muito simples e muito palpável para nós Sim. entendermos realmente quem nós somos. E a importância de nós entendermos quem nós somos. Se eu te der um celular, um iPhone, você sabe mexer nele provavelmente. Por Uhum. quê? Porque você já teve contato com ele, você já teve contato com esse aparelho, você sabe qual é a função dele, qual é o propósito. Então você vai saber utilizar. Mas se eu te der um objeto que você nunca viu, ou mesmo se eu te desse um celular e você nunca tivesse tido acesso a ele, você saberia usar? Dificilmente. Dificilmente, né? Eu falo que, imagina que nós tenhamos um liquidificador, por exemplo, e a pessoa nunca teve acesso a nada eletrônico. O que parece um liquidificador para quem não teve acesso? Parece uma jarra, algo para você depositar alguma coisa dentro. E tem uma lâmina, né, no Exato. eixo, mas que talvez a gente não saiba exatamente para que serve. Como eu vou saber para que serve? Se eu tiver conhecimento de como ele se compõe, de como ele se constitui. E se eu não tiver, eu vou ter um aparelho mais sofisticado, mas eu vou usar somente para pôr líquidos dentro. Então, Ótima da mesma comparação. forma, somos nós. Porque se eu não me conheço, eu vou continuar vivendo. Eu continuo sendo funcional de alguma maneira na minha vida. Mas eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou entender realmente quais são as minhas características individuais, mais profundas, aquelas coisas que só eu posso fazer nessa vida, né? Exato. Porque nós somos tão parecidos, mas ao mesmo tempo temos uma essência tão individual. E se nós não conhecermos essa essência, nós passamos por essa vida somente vivendo, sem nos apropriarmos da nossa história. Então, a identidade, ela é um conjunto de características que nós temos que nos confere essa personalidade, nos confere a, a individualidade, né? Nos confere essa capacidade de nós Exato. atuarmos de uma forma que só nós podemos nesse mundo. Ótimo. E eu quero que você me fale tudo e beba sua água mesmo, que você vai falar bastante, viu? Ah, não, você tá bebendo seu café, né? Mas Um café também. por enquanto. Fique à vontade, porque eu quero que você fale bastante aqui. E eu quero também, José, nem te cumprimentei hoje, né? Tudo bom, José? José que tá aqui nos nossos cortes de câmera. Eu não faço esse podcast sozinho, vocês sabem, né? Tem toda uma equipe aqui. E eu quero que você coloque aqui pra mim na tela, José, porque agora a Gláucia ela faz parte da nova temporada do Débora no Canto Dela, que é a temporada que a gente fala sobre vida com propósito, como você tá vendo aqui, ó. É a nossa nova temporada, ela vai ficar um tempo comigo. Eu espero que esse tempo passe de 3 meses, Se né, estenda, Glaucia? Que né? se estenda. Mas ela vai estar com a gente aqui fazendo um compilado aí, vários episódios pra gente falar mais, pra gente trazer mais sobre o sentido da vida. E ela não fala, a gente estava até falando nos bastidores sobre pode ser vida com propósito, pode ser vida de propósito. A Sim. gente estava falando de diversos sentidos e significados da vida. Ela vai trazer então melhor, como mentora de mulheres, como psicóloga, todo esse trabalho que ela tem realizado
aqui fora das câmeras também, e trazendo o melhor conteúdo aqui. E eu sempre quis tanto uma psicóloga, né, para esse canal, eu já consegui, gente. Então, vamos com a gente para a gente poder falar melhor sobre esse e outros assuntos. Então, ela vai estar com a gente agora. Glaucia, eu queria que na realidade você trouxesse, a gente falou de identidade, mas Uhum. você fala que eu posso fazer determinada coisa, mas eu preciso me conhecer para determinada coisa. E como que Uhum. começa isso? Eu sei que não deve ser do dia para a noite, para Uhum. eu me conhecer, para eu saber quem eu posso ser. Uhum. E como que eu posso começar nessa jornada de Uhum. autoconhecimento e de descobrir qual é a minha identidade, quem eu sou nesse mundo? Uhum. Eu acho que você está trazendo é essencial, assim como o entendimento do que é identidade é como eu dou Uhum. esse primeiro passo. E eu acredito que o primeiro passo para isso seja a nossa mentalidade voltada para esse desejo de se autoconhecer. A partir do momento que tem esse desejo, eu preciso olhar para trás, eu preciso olhar para a minha história. E às vezes eu posso pensar, bom, existe um caminho já desenhado para isso, existe um método para isso. Claro que a gente tem a terapia que funciona como essa ferramenta de autoconhecimento e ela é extremamente valiosa. Acho que hoje mais do que nunca nós temos clareza disso na sociedade, né, do quanto Uhum. a terapia é essencial. Mas nós temos também, eu acho que trazer para nós a responsabilidade de termos esse olhar. E a partir do momento que nós temos a responsabilidade, nós sentimos o desejo, né, de trazer de nos aprofundarmos na nossa história. O que é uma história? Uma história é algo que alguém conta sobre algo que já aconteceu, certo? Sim. Então, você tem uma história de vida até hoje, eu tenho uma história de vida até hoje, que já aconteceu. E nós precisamos mergulhar naquilo que já aconteceu, para nós entendermos como chegamos aqui. Então, o que aconteceu no início da minha vida que me fez chegar até quem eu sou hoje? Muitas vezes nós olhamos para o presente e achamos que através daquilo que nós fazemos hoje, nós podemos nos conhecer. E sim, porque isso também conta sobre nós, sobre a nossa história. Uma partezinha, né? Uma partezinha. Aqui estão os reflexos de como nós somos formados. Uhum. Mas a nossa história, ela conta lá no início da nossa vida, ela traz o porquê nós nos tornamos quem nós nos tornamos. E para nós mexermos nisso, para nós melhorarmos nisso, para nós curarmos feridas que foram geradas lá atrás durante a nossa história, nós precisamos voltar. Eu gosto muito de trazer o seguinte exemplo, que a nossa vida, na nossa vida nós nascemos sem todas as informações que nós temos hoje. Então hoje nós temos uma capacidade de ter um critério sobre aquilo que é bom Ótimo. ou mal para nós. Mas quando nós nascemos, nós não temos essa capacidade de critério. Por quê? Porque o meu critério hoje, ele está embasado em um julgamento. E esse julgamento do que é bom ou é ruim para mim, ele foi formado a partir de informações que eu tenho. Quando eu nasço, eu não tenho essas informações. Quando uma pessoa nasce, ela não tem essas informações. Então, o que vai acontecendo com ela? Ela vai absorvendo tudo que está ao redor como uma verdade. Nós falamos na psicanálise, a psicanálise traz que o olhar dos pais é o estruturante da personalidade da criança. Por quê? Porque aquela identidade, ela vai ser formada a partir do olhar do outro. E aí tem um exemplo que eu gosto muito de trazer, que também é muito simples, muito leve, mas acho que traz muito bem o que significa isso, que é o seguinte: imagina que você vai viajar para um país novo, um país que você não conhece a cultura, não conhece as pessoas, que seja muito diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Uhum. Só que você não vai chegar lá sozinha. Você vai chegar lá com um guia. Esse guia, ele conhece aquele lugar, ele conhece a cultura, ele conhece as pessoas, ele sabe te orientar em relação ao que você deve fazer naquele lugar e ele tem também as próprias percepções dele sobre o que é bom ou não naquele lugar. Só que depois de determinado tempo que você chegou e está sendo guiada por essa pessoa, você começa a perceber, né, do que está ao seu redor, e algumas coisas que você olha ou vivencia, você percebe que talvez não sejam da forma que aquela pessoa trouxe para você. Você começa a ter um olhar Exatamente. diferente, um olhar seu sobre aquilo.
E aí você começa a ter tanto a capacidade de olhar aquela situação conforme o que você acredita, conforme o seu olhar, conforme o seu critério, como também a responsabilidade de lidar com aquilo conforme o conhecimento que você já tem. E isso acontece na nossa vida. Então, quando nós chegamos, a nossa família de origem é o nosso guia. Eles trazem uma Sim. referência não só sobre o que é a vida, sobre o que é esse universo novo, quanto de quem nós somos. Então, o que você pode falar, quando você pode falar, que roupa você deve usar, como você deve se portar nas situações nas quais você se coloca ou é inserido. Então, cada ambiente ele traz uma permissão diferente para você atuar e tudo isso é ou não autorizado pela nossa família. A partir daí, nós começamos a formar a nossa identidade. E aí, quando nós formamos essa identidade, que é como uma verdade para nós estamos trabalhando num terreno extremamente fértil, porque a mente de uma criança absorve informações a todo tempo, e ao mesmo tempo, ela está suscetível a qualquer informação que chega. Então, eu estou sedimentando aquele solo com informações que, para mim, são uma verdade, mas não necessariamente sejam a verdade sobre a vida ou sobre mim mesma. E aí, a partir de determinado momento, nós temos a responsabilidade, né? Assim como o exemplo que eu dei de uma viagem a um país diferente, nós temos não só a condição de analisar se aquilo que foi dito a nós sobre a vida, sobre o mundo, sobre nós mesmos é a verdade ou não, como também a responsabilidade. Ótimo. No Por sentido quê? da No sentido da autorresponsabilização? autorresponsabilização. Sim. Por quê, Débora? Porque eu recebi uma vida quando eu nasci. E eu só tenho essa vida para viver e dar o meu melhor. É justo comigo ou é responsável comigo eu usar essa única chance, essa única oportunidade para viver essa vida, né, para fazer dessa experiência algo que alguém pensa sobre ela e não aquilo que eu acho? Então é como se, de alguma forma, eu estivesse endossando a minha responsabilidade, transferindo a minha responsabilidade para o outro. Então, muitas vezes, quando eu acho que eu estou obedecendo, que eu estou sendo fiel aos padrões daquilo que os meus pais achavam, muitas vezes, quando eu faço isso, até por respeito, eu estou, na verdade, me abstendo da minha responsabilidade comigo. Ótimo. E aí, quando nós não percebemos isso, o que acontece? Nós nos tornamos pessoas mornas na nossa vida. Por que mornas? Porque nós não somos nem aquilo que os nossos pais ou que nossa família de origem acredita fielmente, e nem aquilo que nós acreditamos fielmente. E aí nos tornamos pessoas medrosas, pessoas ansiosas, medrosas, inseguras, pessoas que não realizam, pessoas que não se aprofundam. Eu amo quando fala, dá até uma coisa de pausar que ela tá falando, gente, porque é tão profundo e eu gosto tanto desse assunto, que eu falo, como a gente se descobre com o autoconhecimento, com essa busca pela identidade, né? Porque você falou, nós nos tornamos medrosos, nós, na verdade, começamos a agradar, na verdade, o outro, mas se você for buscar aí dentro, e você que vai me corrigir, Tá. e dar continuidade aí. Mas se você for buscar mesmo, você não tá fazendo pelo outro. Não, você tá fazendo porque você quer buscar a aprovação do outro, então é mais para você. Então é uma junção Exato. não sei se é sentimentos ou emoções, porque ao mesmo tempo que você faz para o outro, Uhum, você faz para que você uhum, agrade o outro, e uhum, você não se responsabiliza por, não, eu não quero isso, eu não uhum, preciso que o outro uhum, da atenção do outro, eu não preciso estar inserido em alguma tribo para uhum, ser reconhecido. Como é difícil isso, não uhum. é, Glaucia? Quando a gente, mesmo até madura, a gente tá falando aqui com pessoas de 20, 30, enfim, que seja, mas com 40, 50 a mais ainda que não se conhece. Sim, É bem isso, né? exatamente. Você tem atendido muito essas mulheres que estão nos seus 40, 50 anos, no auge da carreira, Uhum, mas que ainda não tá no auge como pessoa, ainda não uhum. se conhece, não sabe sua identidade ainda? Sim, você trouxe um ponto super importante, assim, essencial. Eu já vou falar sobre ele, mas vou responder primeiro o que você perguntou sobre as pessoas que chegam. As pessoas que chegam na terapia ou na mentoria são pessoas Uhum. que estão buscando esse autoconhecimento, estão buscando essa liberdade emocional, essa independência emocional. Por quê?
Porque elas chegaram num ponto que elas já são realizadas de alguma forma. E por que elas já são realizadas de alguma forma? E aí, de repente, começam a buscar isso. Porque quando você não é realizado em nada na sua vida, ou você é realizado em poucas coisas, você tem a sensação de que a sua vida não está feliz porque você ainda não alcançou determinada. determinado. É o ter ao invés de ser, né? Exatamente, você não alcançou determinada conquista. Então, eu não me formei ainda, eu não tenho a família que eu desejo. Então, a minha infelicidade, e quando eu falo infelicidade, a gente pode pensar em algo grandioso, como uma pessoa que vive triste, mas não. Muitas vezes, essa sensação de infelicidade é só uma sensação de vazio, de desconexão Ótimo. consigo. E aí, essa pessoa chega, e aí muitas vezes chega com 40 a mais, 30 a mais, às vezes 20 e poucos anos, mas já com essa noção de que a minha vida deveria estar boa, eu deveria estar sentindo a minha vida como boa, porque eu olho para ela e vejo características de uma vida que me parece boa, até analisando socialmente, porém eu não me sinto assim. E existe essa desconexão com essa essência. E aí entra o que você falou, que eu disse que é essencial, que é o quê? Será que essa fidelidade, né, ao outro, essa fidelidade à família, essa fidelidade ao que a forma como eu fui formada, ela se deve ao meu desejo de agradar ao outro ou de que o outro fique feliz comigo? Então isso é extremamente importante. Por quê? Porque, na verdade, eu faço para que o outro fique feliz comigo. E aí, vou te fazer uma pergunta. Vamos lá, vamos pensar juntas aqui. Quem é, né, em que fase da nossa vida que a gente faz as coisas para que alguém fique feliz conosco? Então, se eu sou boazinha, se eu guardei o celular no lugar correto, alguém vai ficar feliz. Se eu me comportei, alguém vai ficar feliz. Se eu fiz a minha lição de casa, alguém vai ficar feliz. Quem faz isso? Em que fase da nossa vida a gente faz isso? Na infância, geralmente, Na né? infância. A A criança, né? criança faz Só isso. que muitas vezes nós crescemos com essa característica e nós não percebemos que nessa área da nossa vida nós ainda somos crianças. Todos nós temos muitas partes da nossa infância para amadurecer e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente no próximo episódio, quando a gente falar sobre as feridas emocionais. Mas todos nós, independente de parecer que a vida foi perfeita, que os pais são perfeitos, independente da disponibilidade emocional desses pais para criarem bem esse filho, todos nós temos traumas e que são necessários, eles nos formam, como nós somos hoje também. Mas muitas vezes nós temos essa parte de aceitação, de aprovação E muito forte, e às vezes, muito né? forte. Nesse sentido de. Eu acabei te cortando, mas no sentido de ser acima do que deveria, a ponto de muitas mulheres, e a gente fala aqui muito com mulheres, e você fala muito mais que eu também nas suas mentorias, mas a ponto de mulheres pedirem autorização para tudo que fazem. Exato. E no sentido de autorizar do comportamental também, autorizar até do será que essa escolha que eu gostaria tanto de fazer e que não vai fazer mal para ninguém, a gente não tá falando aqui de prejudicar ninguém, mas coisas que não vão prejudicar o Exato. outro, eu sinto que, e percebo, falando, entrevistando mulheres, e que muitas falam isso de seus consultórios, de amigas e tudo, que sempre é a aprovação do outro. Será que essa escolha eu tô fazendo é assertiva? Mas não por causa de mim, se eu quero, mas se o outro vai Sim. brigar comigo, é como o pai e a mãe brigando com ela. Exato. Por quê? Porque essa parte nossa, quando a gente faz isso, é porque essa parte nossa não tá madura ainda. Então, naquele momento, eu passo a ser a criança, eu volto a ser a criança que precisa pedir a aprovação dos pais. Para quê? Para que os pais estejam felizes com ela. Então, eu disse os pais aqui como exemplo, né? Muitas vezes é no Sim. trabalho, ou é o marido, ou é o gestor, enfim. É aquele líder, né? Aquela representação de autoridade. E aí, eu volto a ser criança naquele momento. Por quê? Porque eu ainda não amadureci no sentido de a minha validação sobre mim ser suficiente. Eu preciso de aprovação. Eu preciso estar feliz comigo, mesmo que outro não esteja. Isso também não diz respeito a eu não precisar do olhar do outro nunca, Ótimo. né? Eu falo muito isso. Nós não somos uma ilha, nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver em sociedade. Então,
essa necessidade de conexão, ela é extremamente importante, ela também é essencial para nós. Inclusive, a mentoria Aurora, ela foi baseada numa experiência muito íntima minha, e tanto do consultório, né, como profissional, como pessoa também, e é algo que Deus também falou comigo de uma forma muito profunda e linda, do quanto essas conexões são importantes, relevantes, e elas nos levantam, elas nos ajudam a acender a nossa chama. Porém, eu não posso estar tão vulnerável à opinião do outro ao ponto de não conseguir validar a minha própria quando ele não concorda comigo e quando, na minha essência, eu entendo que aquilo é melhor para mim naquele momento. E Exato. muitas vezes nós vamos errar também. E faz parte eu aceitar o erro, eu aceitar que esse erro, ele também me constitui, porque eu não nasci pronta. Eu falo que eu sempre tenho muito a aprender e cada vez que eu paro para pensar nisso, eu fico mais feliz, porque isso significa que eu ainda estou viva. Porque no dia que eu Exato. parar de aprender, ou eu sou tão rígida ao ponto de não poder crescer mais, ou eu não estou mais nessa terra. Exatamente. Então, nós precisamos. E aí você falou algo, né? Por exemplo, às vezes a pessoa espera a autorização de alguém para tomar uma decisão no trabalho ou para tomar uma decisão financeira. E isso é interessante por quê? Porque às vezes não é tão claro, não é tão óbvio como a gente pensa. Então, se eu preciso sair do trabalho ou trocar de emprego e preciso convencer o meu marido de que isso é bom, não só para que ele concorde, mas para que eu sinta que ele está feliz, é algo mais perceptível. Sim. Porque eu posso. É uma ação mais clara, né? É um fato. Então é algo mais claro e mais palpável. Mas muitas vezes essa insegurança, e na maioria das vezes, essa insegurança nos permeia em coisas que são ocultas, coisas que são elas agem como um pano de fundo nas nossas atitudes no dia a dia, mas nós não percebemos de uma forma tão clara. Então, eu posso ficar insegura, por exemplo, em relação a uma roupa que eu vou vestir em um lugar que eu vou, porque eu tenho muita preocupação em como eu vou ser vista nesse lugar, mas não necessariamente isso é consciente. Então, eu demoro 2 horas para me arrumar para ir a alguns lugares, para ir a certos tipos de eventos ou para encontrar determinadas pessoas. Imagina que para trabalhar no dia a dia ou para conviver com a minha família, eu me arrumo em 30 minutos. Mas quando eu vou encontrar com a família do meu marido, eu sempre demoro 2 horas. Então, o que está acontecendo aí? Entendi. Será que eu estou me sentindo vulnerável diante dessas pessoas? E é natural que a gente se sinta, mas a gente precisa entrar em contato com isso. A gente precisa investigar e entender, entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, porque a gente vive tão no automático, para a gente entender o que está acontecendo. O Pra- porquê de tudo Exatamente, isso para desenvolver a capacidade de nos conhecermos e de lidarmos com qual parte da nossa estrutura está ferida, está machucada, e nós precisamos nos conscientizar disso até para podermos cuidar disso, né? E é o que você fala, quando você está falando aqui de feridas, e esse é o nosso próximo episódio, inclusive, não sei em que ordem você vai estar assistindo esse canal, esse episódio aqui. E de repente a gente já gravou o próximo e você está assistindo o outro primeiro, esse primeiro, enfim. Mas a gente vai, claro, falar de feridas emocionais, mas é importante de que antes você tenha essa consciência de primeiro se conhecer e no sentido de trazer a luz ali. Quando você Exato. traz a luz, você está clareando tudo e entendendo algo que você nem sabia que tinha. Uma dor que você nem sabia que tinha, um problema, como você trouxe aqui. Algo Sim. que parece ser simples, mas que traz muito significado. Então, na hora que eu estou pedindo algo para comer em um restaurante e eu demoro muito porque eu quero saber o que todo mundo vai pedir, o que Exato. todo mundo quer comer, o que todo para basear aquilo que eu quero, Uhum. Por quê, né? qual que é a raiz, então, disso? Uhum. Então, antes da gente também falar das feridas, é importante a gente também parar para perceber, não é, Glaucia? É que, na verdade, essa observação, que seriam os sintomas das nossas feridas emocionais, né? Essa observação, ela vai trazer pra gente a pontinha do novelo. Do iceberg. A gente, por ali, a Sim. gente consegue ter um guia, né? Ter uma orientação em relação à direção que a gente deve seguir. Então, o que aquele comportamento diz sobre mim? O que, muitas vezes, um lugar também que me faz sentir confortável e eu falo, mas isso tá bom pra mim.
Ótimo, o Né? O que extremo. isso diz sobre mim? Eu acho que é essencial nós falarmos disso aqui para chamar um pouco mais a atenção das pessoas sobre a nossa responsabilidade, sobre a única chance que nós temos, como eu disse, de viver uma vida e sermos intencionais nela. Então Ótimo. também, Débora, pensa comigo, é muito confortável também quando eu sou fiel a algo que as pessoas querem que eu seja e não preciso me responsabilizar pelos acertos ou erros que eu tiver. Por quê? Porque eu estou fazendo, porque determinada pessoa quer isso de mim. Então, A isso é responsabilidade é correto, a dela. responsabilidade é dela. Automaticamente eu me escondo da minha responsabilidade que eu um dia vou ter que prestar contas sobre o que eu vivi, o que eu fiz com a vida que eu tenho, o que eu fiz com os meus dias. Ótimo. E aí, quando eu sou muito perfeccionista, quando eu sou muito rígida, eu não consigo correr o risco. Mas não correr o risco de errar também é estar num lugar confortável para mim. De alguma forma é uma mentira que eu contei para Exato. mim mesma que eu posso ser uma pessoa perfeita, eu posso ser uma menina perfeita que sempre obedece e ela corre muito menos riscos de errar. Mas ela é Ótimo. perfeita para alguém, na verdade ela nunca vai ser perfeita para alguém, porque nós nunca conseguimos Atingir atender, né, isso. atingir todas as expectativas que o outro tem sobre nós. Então essa perfeição não existe, na verdade é uma pessoa caminhando nessa terra à sombra do que ela poderia ser, à sombra de si mesmo. Isso não é triste? Não, e isso além de triste, eu falo que é um tempo em de que eu me colocava muito nessa realidade. Uhum, E fui conhecer isso depois, pra você ver como e eu fui conhecer isso 35 mais. De como você não percebe. E isso que uhum, você faz, esse trabalho que você faz, que inclusive depois eu quero que você fale mais também sobre todo esse trabalho que você realiza com as mulheres, que é um propósito, na verdade, com mulheres, sim. mas isso é tão importante para que elas entendam, visualizem isso, percebam isso de algo que está tão ali na menina, naquela menina que você sempre quis agradar e nunca agradou o suficiente, porque você Uhum, sempre se cobra também quando você vai uhum, se tornando uma mulher em que nada para você começa a fazer sentido, porque tem que ser perfeito, tem que ser tudo uhum. e não nunca vai atingir, como você disse. Nunca Mas vai o quão atingir. importante que é a mulher ter essa percepção primeiro, Uhum, de entender que a autorresponsabilidade, ela é uma das principais, porque eu não tinha essa percepção. Eu falava: "Ah, não, eu quero mesmo, sou a perfeccionista", aí eu já entendi o que que era o perfeccionismo. sim. "Ai, não, eu não quero, não posso fazer isso", tá. Mas eu não entendia que também eu estava jogando para o outro a responsabilidade. Uhum, Porque é como, eu percebi isso quando eu saí do jornalismo e fui ter o meu podcast e as minhas sim, coisas. sim. Eu já não era um CLT, eu já não era a empresa que me custeava, eu tinha que ir atrás. Uhum. E aquilo eu falava: "Não, mas por que será Você que eu não era a sua quero?" própria referência, É, não era por algo. que que eu não quero? E quantas mulheres que não sentem isso quando elas estão deslocadas de alguém? Uhum. O homem não é referência para ela, não que e a gente vai depois aprofundar disso, não é isso que a gente tá querendo dizer, mas quando ela não Ela não ela tem que tem ter essa alguém, é, ela tem que ter o marido, ela tem que ter o, patrão, ela tem que ter a pessoa, a amiga tá do lado uhum. dela, não consegue Ser ela. falar: "Não, sou eu que tenho que agora tomar aqui, As né, minhas as próprias minhas próprias decisões. decisões". E tem algo muito interessante quando a gente pensa nessa parte que não ficou amadurecida, né, que eu acho que é muito importante ressaltar, porque quando eu falo pra você que você toma essa decisão, porque você ainda é uma menina naquela área, eh, de uma forma consciente e racional, é pesado. Ninguém quer ouvir Sim, isso, ninguém né, e parece uma ofensa. Por exatamente. isso que eu trouxe aqui que isso acontece com todos nós. E de fato isso acontece com todos nós em alguma área da nossa vida, independente de quão os Exatamente. nossos pais foram maravilhosos. Eu tenho o meu filho Samuel de 16 anos hoje, mas eu me lembro de niná-lo, assim, bebezinho no meu colo, e olhar para ele sabendo que eu estava dando o meu melhor para ele naquele momento. Eu estava, de fato inteira no maternar, mas eu lembro que eu olhava para ele e sabia que o meu maternar não seria suficiente para que eu o livrasse de uma terapia um dia, em algum momento. E eu me Ótimo. lembro dessa consciência muito clara. Por quê? Porque ele é um ser diferente de mim, separado de mim. E ele não veio com um manual no qual estava descrito
quando o Samuel nascer, as características e necessidades dele serão um pouquinho diferentes da sua nisso. Então, ele não terá tanta necessidade de toque físico, terá mais necessidade de diálogo. Não veio esse manual. Então, eu vou dar Exato. para o Samuel o meu melhor conforme aquilo que eu conheço, conforme a minha referência do que é o Sua melhor. realidade e Mas suas ele ferramentas do momento, né? Exatamente, mas ele nasceu com a realidade dele, né? É o que a gente faz e peca muitas vezes como pais, quando a gente faz o seguinte, a gente fala assim, mas meu filho não teve determinada dor ou dificuldade que eu tive, porque eu fiz o máximo para que ele não tivesse. Mas Ah, para ele, mas ainda assim ele reclama, mas para ele não tem essa representação que tem para você. Justamente por isso, porque ele não vivenciou a sua história. Então, muitas vezes, quando nós pensamos, mas meu filho não dá valor, olha só, ele não passa por essas necessidades, por essas dificuldades, ou eu não sou uma mãe, ou não sou um pai rígido como os meus pais eram, e ele não está reconhecendo, ainda assim ele reclama. Mas por que ele reclama? Porque ele já parte de uma realidade melhor do que a sua, melhor do que a que nós viemos. Então, as referências dele são outras. Então, nós não vamos livrá-los das frustrações. Isso é ótimo. Porque eles precisam sim. das frustrações para se fortalecerem. Inclusive, falando sobre o Samuel, eu lembro que quando ele estava, acho que no ensino fundamental, ele me trouxe me contou sobre uma experiência que alguma professora disse lá na escola, de árvores que foram plantadas e elas foram colocadas dentro de redomas, né? Foram colocadas redomas ao redor dessas árvores, então elas não recebiam vento. E Uhum. essas árvores, elas não criaram raízes profundas. Por que elas não criaram raízes profundas? Porque se elas não recebiam o vento, elas não precisavam se esforçar para se firmar naquele solo. Uhum. Então, o que é o vento na nossa vida, né? Usando essa analogia, são as dificuldades, são as frustrações, são os traumas. E que Eles muitas vezes a gente não quer encarar porque deixa outro ver pra mim, né? deixam o Da outro ver para responsabilidade mim, ou eu tenho que livrar o viver. meu filho dessa responsabilidade. Não, o que eu preciso ser para o meu filho? Eu preciso ser a referência de segurança para que ele Uhum. saiba que quando ele tiver alguma dificuldade, ele tem com quem contar. Para que ele saiba que eu o amo, independente das falhas. Então é isso que eu preciso desenvolver. Ótimo. E Não que a não sou perfeição. eu, e não sou eu que vou ser suficientemente para ele sempre, né. Exato. Por isso que eu não sei, e aí você me fala, se eu te cortei, você continua Tá, eu vou de lá. continuar, mas eu vou te responder também. Então continua para não perder, mas eu Mas não vou esquece anotar aqui, então, ó. tá? Não Tá, esquece. fale lá. Então, por que você falou sobre ser suficiente? Porque nós nunca somos suficientes para o outro. E o outro nunca é suficiente para nós, porque a suficiência que nós precisamos ter não vem de pessoas, né? A conexão, essa força que nós podemos ter juntos, ela é fantástica, mas a nossa suficiência não vem do outro. Ela Uhum. vem da nossa essência e do que nós sentimos e conseguimos descobrir sobre o nosso propósito enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Está conectada à nossa identidade e que, para mim, segundo a forma que eu creio, né, está conectada a Deus, que foi quem nos formou. É a nossa referência de excelência e identidade. Mas a gente sabe que quando a gente estiver nesse mundo, a gente está simplesmente percorrendo essa jornada Sim, para nos transformarmos cada vez mais em relação a que nós acreditamos ser o melhor. Mas essa perfeição ela não chega, né? E a gente corre exato. atrás como se a vida fosse um grande pódio e nós precisássemos chegar lá para pegar a medalha. E não, nós precisamos entender que a vida é a corrida. A medalha é um Ótimo. dia. Como eu estou aproveitando essa corrida? E aí, voltando à questão dos filhos, só para fechar, né, não ficar em aberto. Aham. Então, eu lembro que eu ninava o Samuel com esse pensamento. E aí a gente cresce com as nossas próprias necessidades, a gente cresce com esse comportamento de necessidade de aprovação dos nossos pais, né, ou das figuras de autoridade, alguns mais, outros menos. Só que chega um momento que nós entramos na adolescência e aí na vida adulta e ninguém chega para Exato. nós e fala assim, ó, nós recebemos um diploma de ensino fundamental, de prézinho, né, de ensino pré-escola, né, que Que é chama, enfim, pré, eu já nem sei mais, que já mudou tanto. é, pré-escola, jardim de infância, de fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, mas ninguém chega para você e fala assim, olha, filha, a partir de agora, você recebeu o diploma de adulta. Então agora, você não precisa mais de validação em algumas coisas. Lembra aquelas situações que você vivenciou, que eu te corrigia? Então isso já traz referência para você. Ninguém nos Ótimo. conta isso. Você recebeu essa conversa? Eu não recebi essa conversa, Não. né? Mesmo que eu tenha tido
pais muito presentes, não recebi essa Não. conversa, não recebi essa informação. Então, eu continuo em algumas áreas da minha vida atuando como aquela criança, porque ninguém me contou que mudou. O que vai me contar que mudou? A minha autoconsciência, Uhum. né? O diálogo com os pais ajuda muito, o diálogo com pessoas que falam sobre a Ótimo. vida, né, sobre os conceitos da vida, sobre os princípios, isso vai nos ajudar muito, essa conexão com Deus. Mas de tudo isso é necessário a autoconsciência, porque senão tudo isso vai ficar na periferia, não vem para o nosso eixo. Pode fazer a pergunta que E eu você. já ia fazer a pergunta totalmente do que você já respondeu, porque é sobre esse sentido de quando você quer estar, talvez, não sei, você me fale se é o que quando a gente quer estar no controle de tudo, porque tem muitas mulheres que elas acabam querendo estar no controle por justamente achar que elas é que vão determinar o que o filho vai decidir da vida lá na Uhum, frente, o uhum, que o marido vai fazer, o uhum, que o chefe vai decidir sobre a vida dela, sendo que daqui um mês ela vai ser mandada embora e não tá nem sabendo, e ela acha que eu vou controlar a situação, então o que eu fizer a mais ou a menos vai decidir. Então, uhum, talvez seja por isso que muitas mulheres elas estão querendo essa perfeição, querendo esse pódio, justamente estar no controle por não entender isso, que elas não vão chegar a essa perfeição. E quando você fala isso, que você exato. até falou, a vida é a corrida, né, é a medalha é aquele dia ali. Eu me vi já muitas vezes e eu vejo muitas mulheres nesse sentido, de: "Não, eu controlo, Uhum, então se meu filho também fez o que fez, a culpa é minha". E uhum, aí ela vira o contrário, ela se uhum, culpabiliza, se vitimiza e uhum, entra num looping de sofrimento, exato. achando que é ela que é Achando que ela é responsável. responsável de tudo. E aí, é interessante você falar isso, por quê? Porque essa necessidade de controle, ela vem de 2 lugares. Ela vem do desejo da perfeição e do medo de não ser perfeito. E do orgulho ainda mais, né, mais um lugar aí, do orgulho. Por quê? Porque se eu não for perfeita, eu vou ter que admitir que eu não sou. E eu sou muito orgulhosa. Uhum. E talvez tenham pessoas que estejam assistindo, ouvindo a gente, que pensem: "Não, mas eu não sou orgulhosa". E não se vejam como pessoas orgulhosas. E talvez não sejam orgulhosas em relação a serem pessoas prepotentes, em relação ao relacionamento com o Exato. outro, talvez não sejam nesse sentido. Mas o quanto eu não sou orgulhosa para reconhecer aqui diante de você que você pode me fazer uma pergunta sobre a minha área de expertise e eu não sei. E eu falo: "Débora, vamos conhecer juntas? Eu estudo sobre várias coisas, mas isso eu ainda não me aprofundei o suficiente". O quanto eu consigo fazer isso? O quanto eu Uhum. consigo quando eu estou Ser vendo vulnerável também, ser né. vulnerável. Quando eu vejo pessoas tendo sucesso, quando eu vejo uma amiga bem-sucedida, quando eu vejo que eu poderia ter chegado a lugares nos quais eu não cheguei e me sinto envergonhada, Exato. quando eu vejo que eu perdi chances. O quanto eu consigo admitir que está tudo bem. Olha só que interessante. Eu posso admitir Uhum. que eu perdi alguma chance na vida, mas eu consigo admitir que está tudo bem eu ter perdido algumas chances, porque naquele momento eu não sabia e agora eu estou aprendendo? Será que eu consigo ficar em paz com isso? E aí falando sobre essa questão da corrida, a corrida, ela não é só o objetivo que eu tenho de chegar a determinado patamar profissional, por exemplo. A corrida, ela é todo dia. A minha corrida foi hoje, quando eu acordei, imaginando, pensando em toda a agenda que eu tinha hoje, e como eu ia me sentir frustrada se eu não cumprisse a minha agenda. Se eu não fizesse o tempo lá de estudar línguas que eu gosto de fazer, se eu não lesse a quantidade de páginas do livro que eu me propus a ler todos os dias. Então eu começo numa corrida. O Uhum. quanto eu consigo simplesmente estar presente no meu presente Uhum. e entender que a vida, e aí pensando no nosso tema, na vida como ela é, pensando que a vida é isso. E eu nunca estou aqui. Já parou para pensar que nós nunca estamos aqui? Eu sempre estou pensando, então eu posso estar pensando, qual será o resultado desse podcast? Será que as pessoas vão conseguir se conectar com o que nós estamos falando? Será que eu consigo agregar? Será que a Débora está conseguindo interagir comigo? Não, eu preciso estar aqui, só Exato. falando para você, olhando para você, sentindo você. E esse é um desafio muito grande que nós temos. Sim. Então eu preciso controlar. Por que eu controlo? Para que eu controlo? Para ter resultados, resultados Exato. melhores. Aí eu consigo garantir ou ter a ilusão que eu estou garantindo um pouco do resultado. Quando, na verdade, o que eu posso fazer é só o que eu posso fazer.
Ai, 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 hein? Eu falo aqui que eu trago, depois eu levo vários tapas na cara também. Mas é bom isso. Eu falo que eu trago essas mulheres agora nessa nova temporada. A gente tá quase chegando ao fim do nosso podcast, Glaucia, mas eu falo que eu trago vocês para essa nova temporada porque eu sempre busquei isso muito no canal, porque é o que eu vivenciei. Então a gente vai para o propósito daquilo que a gente vivenciou, né? Então eu Sim. falei, eu tenho que levar para as mulheres profissionais que falem disso. Uma coisa sou eu falar de quem eu era, que eu nem estava na frente, em frente às câmeras, porque eu me cobrava muito e por eu ter uma régua muito alta, eu sempre falo para o pessoal aqui que está trabalhando, eu falo, eu tenho 25 anos de estrada, mas para eu vir para o vídeo foram 5, 6 anos mais ou menos. Ensaiando? Não, ensaiando não, ensaiando eu ensaiei a vida inteira. Tá. Mais de 20 anos. Eu estou no vídeo há 5, 6 anos. Uhum. Então, é dizer, porque eu me escondia muito, Uhum. porque tinha que ser perfeito, então eu não vou fazer. Então a responsabilidade não é minha. Então deixa o outro que está diante da câmera, ele que erre. Eu Uhum. não, eu tô aqui. Uhum. Então, essa minha trajetória, mesmo como comunicadora, jornalista, tantos anos de experiência para vir para o vídeo, eu me cobrei muito. Uhum. E aí eu comecei a entender como tudo que Deus faz é bom, e a gente fala muito de Deus aqui no Débora no Canto Dela, que é justamente isso, que Deus ele proporciona e ele mostra os sinais, ele vai jogando, tá vendo por quê? Porque daí Uhum. você vai para procurar uma coisa, não, por que que eu não gosto de falar em frente à câmera, sendo que eu trabalho com artistas e eu faço os artistas falarem Uhum. como eles têm que fazer? Não, peraí, alguma coisa tá Uhum. errada. Como a gente diz, alguma coisa errada não tá certa. E Uhum. aí foi aprofundar, foi entender a raiz, foi entender essa criança, essa Débora pequena que tava lá de eu preciso tudo Sim. perfeito. É fácil, não é, né, Glaucia? Eu com certeza eu acredito que você tenha muitas mulheres que você atenda, porque não é não é fácil, porque não é do dia para a noite. Sim. Mas só da gente ter a percepção e ir atrás com um profissional como você, com uma pessoa que tenha carinho pelo que faz, que entenda isso como propósito, é maravilhoso. Sim. E Deus vai colocando, vai abrindo as portas, vai Sim. colocando pessoas na nossa vida pra gente Sim. entender isso e ir trabalhando dia a dia, né, Sim. Glaucia? Então eu quero te agradecer até por fazer parte comigo desse tempo Sim, aí. que delícia. Eu que agradeço. É fantástico para mim poder trazer essa mensagem, porque isso que você está contando sobre você também aconteceu comigo. Eu também me escondi muito e muitas vezes ainda exercito essa vulnerabilidade, né? Essa capacidade de estar vulnerável, de conseguir me Sim, mostrar vulnerável. Porque quando eu me mostro, eu estou à vista de todos. exato. E alguém sempre pode pensar algo negativo sobre mim. Mas aí vem a questão da autorresponsabilidade, né? O que eu vou escolher? Eu vou escolher passar por essa vida sem correr riscos? Ou se eu simplesmente tocar uma pessoa através da minha mensagem, vai ter valido a pena todos os riscos que eu corri ou toda a vulnerabilidade a qual eu me expus? E aí, pensando no nosso tema sobre a vida como ela é, não é sobre eu mudar aquilo que eu não gosto no meu passado, mas é sobre eu acolher quem eu sou, independente do meu passado. E eu acho que quando você falou aqui, né, sobre a sua experiência agora, você traz isso. Então precisa existir o olhar para como foi meu desenvolvimento, o olhar para como eu fui quando criança, o acolhimento disso. O acolhimento do que foi bom, o acolhimento do que não foi bom. Mas a partir de agora, eu tenho sim a responsabilidade de fazer da minha vida o que eu acredito que deve ser feito. Eu gosto muito da seguinte pergunta: o que você faria hoje, Débora? O que você seria se você pudesse ser o que você quisesse? Porque se eu te pergunto, Débora, e aí eu digo para todas as pessoas se fazerem essa pergunta agora. Cada uma aí coloque seu nome, né? Então, mas se eu te fizer a seguinte pergunta: Débora, o que você gostaria de fazer de diferente na sua vida? O que você gostaria de fazer daqui para frente? Essa pergunta, ela vai trazer algumas possibilidades. Mas provavelmente, junto com as possibilidades, essa pergunta também traga os impedimentos. Você vai pensar, eu gostaria de algumas coisas, mas às vezes até inconscientemente já sabe que não pode. Então, o que eu posso fazer dentro daquilo que eu me permito, dentro daquilo que eu conheço como o que pode ser, o que está permitido ser minha realidade. Então, essa resposta ela já vem permeada por uma série de filtros. Mas se eu te pergunto como se fosse uma fantasia, Ah, ótimo. Débora,
Se você pudesse ser o que você quisesse hoje, ou daqui a um ano, se você pudesse ser o que você quisesse, estar no lugar que você quisesse do mundo, onde você estaria? Ou o que você seria? Aí essa pergunta, ela fala do nosso desejo, né? A resposta que vem com essa pergunta, ela fala daquilo que nós desejamos e que muitas vezes nós não conseguimos alcançar porque temos crenças limitantes a respeito de nós mesmos. Mas aí eu consigo ter acesso a esse desejo, começar a ter a oportunidade de trabalhar essas crenças e me tornar quem eu já sou. Quando eu me liberto dessas crenças, eu não me torno uma Gláucia fantástica, uma mulher maravilha, mas eu posso me sentir até como uma mulher maravilha, com superpoderes, porque eu libertei a minha própria força. Que em uma série de momentos, de acontecimentos durante a minha vida, foi sendo dito para mim que eu não era suficiente. Exato. E todos nós recebemos essa mensagem de alguma forma. Então, quem é você na sua vida, como ela é, independente da sua história, e quais máscaras você adquiriu durante o seu desenvolvimento, que hoje se faz necessário que você as conheça, que você as tire para libertar quem você já é. Ótimo. E quando nós falamos das feridas emocionais, nós vamos falar um pouco mais sobre essas máscaras e evoluir ainda mais nesse assunto maravilhoso em busca do autoconhecimento da nossa identidade e da nossa essência. Eu digo que, assim como cada digital é única, né? Se eu olho para o meu dedo, se eu olhar para o seu, olha para o seu dedo, você vê sua digital? Eu vejo a minha. Nós duas temos. Todas as pessoas, a não ser que tenham um problema muito grave de pele, as que estão sobre a face dessa terra, ou que já passaram, tem uma digital. Alguma é igual? Não. Então, nós temos as mesmas características, nós somos pessoas. Eu sou uma pessoa como você. Mas a minha essência, assim como a digital, ela é única. Aquilo que eu posso contribuir através da minha história e que eu posso ser, porque Deus me deu esse sopro de vida, essa identidade única, só eu, só a Gláucia pode ser. Podem passar aqui 200 psicólogas, e 200 maravilhosas, e 200 que talvez eu possa julgar melhores que eu, melhores que a mim mesma. Sim. Mas elas não serão eu. E ninguém será a Débora, que fala com as pessoas, com a sua essência, com o chamado que você tem. E para cada pessoa que está ouvindo, ninguém é você, ninguém poderá realizar aquilo que só você pode, e ninguém poderá viver a sua vida como só você pode viver. Então, busque essa essência, busque o despertar daquilo que já está em você. É essa mensagem que eu busco trazer para as pessoas todos os dias e que trazer a consciência de que nós temos a capacidade de direcionarmos a nossa vida conforme o que nós acreditamos. Que o que diz para nós que não é uma grande mentira. Nós temos que ter autoridade sobre essas outras vozes. E tem que ir atrás de conhecimento justamente para isso. Porque aqui, ó, é só uma ponta, é só um pouquinho de tudo aquilo que você pode viver na tua vida, vivenciar a partir de agora. Eu falei para vocês que a temporada tava daquele jeito, que vocês iam gostar. Então eu quero te agradecer, Gláucia. A gente tá encerrando esse episódio, mas a gente já se prepara aí, porque vem o próximo a gente falando sobre essas feridas e tudo para você chegar cada vez mais perto do seu propósito, da sua vida real, do seu sentido da vida. Muito obrigada, viu, Gláucia? Muito obrigada. E eu quero que você vá lá, ó, aqui no nosso canal vai ter o contato também da Gláucia, o Instagram, de todo o trabalho que ela realiza, é só você clicar, vai lá, vai conhecer o trabalho que ela realiza, de tudo que ela faz na mentoria com mulheres e também como psicóloga, dos atendimentos, então é só você entrar em contato com ela também e continua aqui comigo, porque no próximo episódio a gente vai ter a Gláucia também, você vai entrar em contato com ela aqui no audiovisual para conhecer melhor e se conhecer também melhor. Eu te espero. Até a próxima. Tchau, tchau.